Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. Olá, uma boa tarde, seja muito bem-vindo. Acompanhe com a gente os destaques desta sexta-feira, dia 23 de março. Bom, nessa sexta-feira, dia 23 de março, é dia Mundial da Meteorologia. Você vai saber um pouco mais a respeito de como que esse trabalho é feito e como que ele atinge a agricultura e a produção agropecuária em todo o mundo. Você acompanha com a gente hoje no estúdio uma entrevista ao vivo a respeito dos cuidados com a nutrição do solo. Agricultura BR é mercado, então vamos saber a opinião de alguns representantes de corretoras a respeito deste momento que antecede a próxima sexta-feira, a próxima quinta-feira, quando o Departamento de Agricultura norte-americano vai confirmar as áreas de soja e milho e também os estoques daquele país. E hoje também voltamos a trazer o destaque da Argentina, que sofreu um novo corte na expectativa de produção de soja. Tem mercado físico, mercado futuro e previsão do tempo. Começa agora o Agricultura BR. A Agricultura BR começa hoje trazendo em destaque o preço da saca da soja no Brasil, que viveu nos últimos dias momentos oportunos de elevação. O que aconteceu mais recentemente, no entanto, foi queda destes valores, isso por conta da soja negociada no cenário internacional, que voltou a ceder. Você acompanha com a gente agora como está a comercialização da saca do grão nos portos do país, começando pelo Porto de Santos. De olho na tela, então, mercado de Santos está pagando, nesta sexta-feira, R$ 78,50 no valor da saca, mas começou a semana com o mercado operando a R$ 79,00. Esta marca de 79 se manteve até a quarta-feira, quando na quinta, portanto, registrou esse recuo e mantém este preço na data atual. O Porto de Paranaguá perde um pouco também para esse mesmo período considerado, 0,62% de queda, mas mantém um bom nível, um bom ritmo em relação aos valores praticados. Veja só o preço em Paranaguá, segunda-feira tinha o valor de R$ 79,50 a saca, nesta última terça, R$ 78,50 a saca de 60 quilos, quarta-feira, R$ 78,50, quinta-feira, R$ 79,00 a saca, sexta-feira também R$ 79,00 por saca de 60 quilos, a queda é de 0,62% para o valor da saca da soja, ou 50 centavos no acumulado desta semana. Destaque internacional, a Bolsa de Cereais de Buenos Aires cortou mais uma vez a expectativa da produção de soja do país, que agora se vê estimada em um número 14,5 milhões de toneladas abaixo em relação à estimativa inicial apresentado pela instituição lá no início da safra. Bom, a Argentina sofreu com um clima seco ao longo de toda a fase da temporada atual, 2017-2018, e os cortes na projeção de safra foram muito frequentes. A gente mostra para você esse último corte, então, feito nesta última quinta-feira pela Bolsa de Cereais de Buenos Aires. A expectativa inicial da safra era de 54 milhões de toneladas. Veja que agora ela cai para menos de 40 milhões, fica estimada em 39,5 milhões de toneladas. O clima seco, que persistiu sobre quase todo o território nacional ao longo do ciclo, continua castigando as lavouras e reduzindo o potencial de peso dos grãos. Esta nova redução aconteceu por conta das perdas observadas no noroeste do país, que se encontra agora na fase de definição de rendimento das lavouras. A Bolsa de Cereais de Buenos Aires ainda não descarta novos cortes, é isso mesmo. Desta vez pode ser a temperatura baixa, que chega próximo ao 0 grau por lá, que baixa mais uma vez a expectativa de colheita da safra do país.
Na data de hoje, 23 de março, é celebrado o Dia Mundial da Meteorologia. E a gente não precisa nem dizer, né, o quanto é importante o trabalho desse profissional, em especial para o produtor do campo. Um apanhado histórico rápido, ela foi criada, essa data em 1961, criando-se a Organização Mundial da Meteorologia, que é ligado à Organização Mundial da Saúde das Nações Unidas. Desde então, essa data tem sido comemorada e, principalmente, ela tem, por conta dos profissionais e por conta da sua atividade, uma importância muito forte para o desenvolvimento agropecuário no Brasil e no mundo. E para a gente trazer à tona toda essa importância do profissional da meteorologia, a gente vai até São Paulo agora conversar com o nosso colega Walter Puga Júnior, que ele recebe hoje no estúdio por lá o meteorologista master da Somar Meteorologia, que é quem traz sempre as informações do clima para todo o Brasil, que a gente exibe aqui no canal do Boi. Vamos então viajar até São Paulo para falar com eles. Olá, Puga, boa tarde para você. Parabéns ao meteorologista. Obrigado. Bom, ela está dizendo parabéns. Ele está sem um retorno, mas está acompanhando atentamente aqui. Nós estávamos falando sobre a meteorologia e a importância para a economia mundial, né? Não só para agronegócio, não, para agropecuário, também para outros setores. Bom, estamos recebendo aqui Celso Luiz de Oliveira Filho, ele é economista, meteorologista, olha, economista, meteorologista master, que fez agrometeorologia também. Então, ele é formado em meteorologia e também tem uma pós-graduação em agrometeorologia, ou seja, conhece bem o agronegócio e a importância da meteorologia para o agronegócio. Obrigado por ter vindo, Celso. Vamos agora abordar alguns aspectos importantes que o produtor rural, que nos acompanha agora, precisa saber. Há uma reclamação constante do produtor, Celso. Meteorologista não acerta nada. Falaram que ia chover, não choveu. Avisaram que não ia chover, choveu. Ser meteorologista é lidar com dificuldade para acertar o que vai ocorrer? Olha, junto com o goleiro, boa tarde a todos, antes de tudo, mas junto com o goleiro eu diria que nós sempre recebemos a culpa por alguma coisa, né, pelos erros de previsão. Mas aí entra uma questão, Puga, a questão da previsão de curtíssimo prazo e aquela situação de um padrão mais longo. Então, se a gente for trabalhar com previsões de curtíssimo prazo, chuvas pontuais, principalmente aquelas que acontecem à tarde, pega um talhão, não pega outro, essa previsibilidade é um pouco mais difícil de ser feita em função da energia que a gente recebe aqui no Brasil. A energia solar que vem aqui para o Brasil, para uma região tropical, é muito maior do que, por exemplo, em países onde se fala mais do acerto da previsão do tempo, Estados Unidos, Japão. Isso faz com que, se eu der um estalo com o dedo à tarde no meio do campo, comece a formar uma nuvem carregada e comece a chover. Já em países onde a latitude é mais alta, ou seja, clima mais subtropical, você tem a presença de frentes frias, que são sistemas que varrem o país trazendo chuva. Então, a previsibilidade acaba sendo maior. Mas eu digo o seguinte, a grande colaboração da meteorologia é principalmente na previsão de longo prazo, para tomada de decisão no planejamento de longo prazo. Eu tenho um exemplo aqui, conversei hoje com produtores do Mato Piba e, para minha surpresa e grata surpresa, havia uma expectativa com o fenômeno Laninha em curso, havia uma expectativa de chuvas mais fortes agora nesse final de verão e, para minha grata surpresa, todos preparados, todos alugando máquina, colheitadeira, enfim, trazendo mais colheitadeiras e trabalhando justamente colhendo essa soja aí que está pronta para ser colhida, mas em função da chuva está sendo o período de trabalho um pouco menor. Mas mesmo assim, eles estão conseguindo avançar em função justamente da previsão. Havia uma expectativa de chuva forte para o final do verão. Foi tomada uma decisão justamente de aumentar a tecnologia no campo. Bom, nós temos uma previsibilidade maior em outras regiões do mundo, muito mais difícil no Brasil. Por isso, trabalhar com meteorologia aqui tem suas dificuldades, não? É uma luta constante, você recebe muitas críticas lá na Somar Meteorologia de produtores rurais que ligam chateados, reclamando? Natural. Cria-se uma expectativa, a previsão do tempo muitas vezes cria uma expectativa de absolutismo e que não existe. Existe uma limitação tecnológica. A previsão do tempo, ela ajuda até um determinado ponto, ela vai com uma assertividade até um determinado ponto. Existe um grau de incerteza e dentro dessa previsibilidade. Mas ainda assim é possível você tomar algumas decisões. Eu
recebo sim muitas ligações, reclamações, vamos dizer assim, de clientes, mas aos poucos, conversando com esses clientes, ensinando como é que se usa a ferramenta, eles começam a perceber aonde que é possível tomar uma decisão assertiva ou não. E para se ter uma ideia, eu tenho casos de clientes que há anos atrás reclamavam da previsão e a gente sempre conversava, tentava acertar as arestas, e hoje em dia eles conseguem tomar uma decisão mais assertiva. Foi o caso, por exemplo, de um cliente meu do Triângulo Mineiro, precisava aplicar a ureia no milho, agora o milho safrinha recém-instalado. Falei para ele, tem uma previsão de chuva, é mais isolada, mas ainda assim era possível apostar nessa chuva, ou era necessário apostar nessa chuva. Por quê? Depois disso agora a gente vai ter um período seco. Esse final de março vai ser mais seco no Triângulo Mineiro. Então, entre a dúvida dessa chuva que pode ser mais irregular e depois disso uma ausência de chuva que você não pode fazer absolutamente nada, tem que esperar pela próxima chuva, apostamos nessa chuva. Ainda bem, a chuva veio, foi boa, foi uma chuva generalizada, ele está satisfeito. E nos últimos anos, justamente, o início foi mais complicado, essa questão da doutrina, de como olhar a previsão do tempo. E hoje, finalmente, a gente tem aí uma conversa bem mais amigável, mas ele toma decisões aí mais importantes graças à previsão do tempo. Bom, a importância econômica da meteorologia, ela é muito conhecida de quem está mais ligado ao ramo, inclusive alguns veículos de comunicação. Mas vamos relembrar, Celso, a meteorologia hoje é importante em diferentes setores da economia. Na aviação, não só no agronegócio, na aviação, na prospecção de petróleo. A Somar tem muitos clientes, além de empresas de televisão, de veículos de comunicação. Vocês atendem algumas das mais importantes empresas do Brasil, não? Sim, atendemos a empresas no setor de aviação, a gente atende também empresas no setor de energia. A energia, a base, a matriz energética brasileira depende da chuva. A chamada caixa d'água, o Triângulo Mineiro, o estado de Minas Gerais, ele é responsável por boa parte da produção de energia no Brasil, então precisa chover forte durante o verão em Minas Gerais, caso contrário os reservatórios ficam baixos. Então essa é o nosso trabalho. A gente também trabalha com agricultura, enfim, a gente também trabalha com a mídia. Trabalhamos até, para se ter uma ideia, a gente começa até do lado mais prosaico. Por exemplo, um passeio de fim de tarde, a previsão do tempo entra no meio. Tá? A questão até de venda de roupas, venda de bebidas, venda de sorvete, isso tudo depende muito da previsão climática, previsão de frio, de calor. Enfim, a gama é enorme. Defesa Civil, a gente trabalha com a Defesa Civil do Estado de São Paulo há 20 anos e temos aí um orgulho de sermos os guardiões, vamos dizer assim. Olhamos 24 horas por dia, radares meteorológicos, satélites, para ver onde está chovendo forte, para onde a chuva está migrando, para avisar justamente para que o morador possa tomar as providências. Quer dizer, meteorologia está na nossa vida mesmo, veio para ficar e é um estudo que daqui para frente é necessário que nós incorporemos à nossa vida, é isso? Sim, vale para tudo. Todo o planejamento passa pela meteorologia. Então, não tem muito, desde do planejamento mais simples até aqueles mais sofisticados, grandes obras, por exemplo, tudo acaba passando pela meteorologia. Não tem jeito, a gente acaba sendo influenciado por essa ciência. Bom, você acaba de ouvir um dos mais respeitados meteorologistas do Brasil. Ele é meteorologista master da Somar Meteorologia, Celso Luiz de Oliveira Filho. Lembrando, né, que é formado em meteorologia aqui na Universidade de São Paulo, mas tem uma especialização aí na área agronômica, né? Fez agrometeorologia. Por isso, conhece detidamente o que ocorre no agronegócio brasileiro. Eu agradeço sua participação aqui conosco. Obrigado pelas informações. Fica aí o recado do Celso. Meteorologia está na nossa vida, Celso. Sem dúvida, para tudo. Meteorologia é tudo. Muito obrigado, Walter. Volto para vocês aí em Campo Grande. Ok, Puga, obrigada então por essa participação. Repassa um abraço nosso então ao meteorologista Celso e a gente já parabeniza todos os demais profissionais do país. Aproveitamos também para cumprimentar a Juliana Rezende e a Graziela Gonçalves. Graziela, inclusive, participa do programa agora conosco e vai falar um pouco a respeito de como está a situação na fronteira agrícola formada por Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, a situação climática. Boa tarde, Graziela.
Boa tarde a todos que nos assistem. Por enquanto, na imagem de satélite, a gente ainda enxerga nuvens bem carregadas em grande parte da região do Mato Piba, incluindo as áreas produtoras de soja que ao longo dos próximos dias ainda devem receber grande volume de chuva, em torno de até 70 milímetros. Para o próximo período, só que vai até o dia 2 de abril, é que a chuva volta a perder um pouco mais de força, teremos maiores aberturas de sol ao longo do dia, mas já no próximo período essa chuva volta a ganhar intensidade mais uma vez. Do dia 3 ao dia 7 de abril, o acumulado deve variar até dos 30 aos 50 milímetros. E a chuva, mesmo que mal distribuída, ainda deve favorecer também as lavouras nesta região. Daqui a pouco a gente volta com mais previsão do tempo. Até mais! Obrigada, Graziela. Até mais. E a gente volta a tocar no assunto muito delicado, então, aqui, que é a safra da soja na Argentina. Há pouco comentávamos que houve um novo corte na expectativa de projeção da safra do país pela Bolsa de Cereais de Buenos Aires, que agora passa a estimar a temporada em 39,5 milhões de toneladas. Para a gente ter uma ideia do tamanho do corte da safra, ela é de 14,5 milhões de toneladas, uma vez que no início da temporada a projeção da safra era de 54 milhões. Foi o clima seco no país, ao longo de toda a fase de desenvolvimento da cultura, o responsável por cortes praticamente semanais. Agora, Fabiano, essa nova projeção trazendo uma quebra fortíssima para a Argentina, que acaba influenciando no mercado inteiro. Exatamente. Por conta disso, queríamos saber a opinião de alguns representantes de corretoras pelo país a respeito dos efeitos da Argentina em torno daquilo que vai estar acontecendo com a produção de soja, o relatório da próxima quinta-feira do Departamento Americano, que vai falar se a área fica menor ou maior para o plantio de soja lá nos Estados Unidos, e também essa situação que o Agricultura BR tem apontado desde o final do ano passado, a tendência do milho aqui no Brasil continuar subindo. Quem nos traz as primeiras informações é o Valdir Pacheco. Boa tarde, Pacheco. Boa tarde, Fabiano, Juliana, boa tarde a você que está ligado aqui no SBA. O mercado mundial da soja aguarda com ansiedade a próxima quinta-feira, quando sai o relatório de área plantada e de estoque dos Estados Unidos. Eu converso agora com o consultor Hernani Clay, da Perfil Agrícola. Até onde esse relatório pode influenciar no mercado mundial, Hernani? Boa tarde, Pacheco, boa tarde a todos os amigos do SBA. Esse relatório ele vai impactar e está sendo aguardado com ansiedade fortemente as cotações de Chicago. Por quê? Nós estamos entregando uma safra de soja no Brasil agora e está sendo colhida a safra de soja na Argentina. E a gente sabe de todo esse cenário da quebra que teve lá. Então, o mercado mundial de soja vai ficar muito sensível a tudo o que acontecer das intenções de plantio dos Estados Unidos. Argentina, com essa quebra na Argentina, que não tinha grandes exportações, até onde pode influenciar no mercado interno brasileiro? A Argentina ela é, na América do Sul, junto com o Brasil, o grande produtor de soja. E é um grande fornecedor de farelo de soja a nível mundial. Então, tudo que acontecer de quebra de safra impacta fortemente as cotações do preço. Nós estamos entrando agora numa das principais regiões produtoras de soja na Argentina, com a colheita. Qualquer alteração nova, qualquer novas informações de quebra de safra, certamente vão impactar, além do que já impactou na cotação de Chicago. O Agricultura BR tem apostado na alta do milho para 2018 desde dezembro. Essa alta pode se confirmar até o final do ano, Hernani? Sim, a gente tem visto a redução de área de milho a nível de Brasil, as condições de algumas regiões com regiões em termos de clima mais seco. Tem muito para acontecer ainda na safra de milho, a safra está aí plantada, mas a gente não sabe o que vai sair. O mercado físico aguarda com ansiedade a questão dos leilões do governo para disponibilizar estoque, porque a cadeia produtiva hoje, tanto de avicultura, suinocultura, o próprio confinamento, está pesado esse preço que está hoje do milho para fazer as rações, né? Mas o mercado está muito forte em termos de preço, né? O produtor, quem tem milho guardado, está aproveitando essa onda, mas para a cadeia produtiva como um todo, a questão do leilão está sendo aguardada com ansiedade. Ok, Hernani, muito obrigado pela sua participação. Acabei de conversar com o Hernani Clay, consultor da Perfil Mercado Agrícola. Voltamos aos nossos estúdios em Campo Grande.
Obrigada, Pacheco. E a gente vai continuar trazendo em destaque agora essa situação da Argentina, que traz pressão no mercado, tanto de soja como de milho, altas para as cotações em virtude de uma menor produção por lá. Vamos saber como que fica o clima daqui para frente, então, com a Graziela Gonçalves. Assim como o extremo sul do estado do Rio Grande do Sul, a Argentina sofreu ao longo do mês de fevereiro por conta da falta de chuvas para o desenvolvimento da soja. Agora, em março, elas chegaram mais ou menos sobre o centro-norte do país, mas mesmo assim de maneira ainda mais mal distribuída. Tanto que a gente vê aqui nas imagens de satélite que temos ainda tempo mais seco aqui sobre toda essa região. Incluindo ao longo desses próximos dias, a chuva até volta a ganhar intensidade, principalmente nas áreas, então, de fronteira aqui com o Paraguai e o estado do Rio Grande do Sul, pois por lá os acumulados podem chegar até os 70 milímetros. De uma maneira geral, o tempo ainda segue mais seco aqui sobre toda essa região e isso desfavorece, então, o desenvolvimento da soja que foi plantada de maneira um pouco mais tardia, mas favorece quem estiver colhendo ela. Agora, para o próximo período, do dia 29 ao dia 2 de abril, a chuva diminui bastante, o tempo segue mais seco e ensolarado e os acumulados mal devem passar dos 5 milímetros. Agora, a expectativa é que ao longo, então, desses próximos dias ainda vamos ter até um retorno melhor das chuvas, que deve ocorrer principalmente a partir da segunda quinzena do mês de abril. Daqui a pouco a gente volta com mais previsão do tempo. Até mais! A Argentina pesa bastante na situação atual dos preços para a soja, mas é importante lembrar da capacidade das chuvas, principalmente que aconteceram no último final de semana, e algumas previsões que tem para novas chuvas que não são capazes de recuperar aquilo que já se perdeu em termos de grãos. Por aqui, o Agricultura BR traz em destaque agora o relatório de vendas e exportações dos Estados Unidos, que foi apresentado nesta sexta-feira. Tradicionalmente, ele é apresentado sempre às quintas-feiras, mas como o governo norte-americano estava paralisado nesta última quinta-feira por conta do desentendimento em relação ao governo federal, o presidente Donald Trump e também o seu Congresso, que não conseguiram levar o teto de dívida nos Estados Unidos, teve paralisação geral em todos os órgãos norte-americanos e hoje trouxe, então, esse relatório. Um relatório que trouxe até um bom volume de vendas para a soja norte-americana para esse período, na semana encerrada no último dia 15 de março. E é o que você confere agora no Agricultura BR. Você tem aqui a semana encerrada em 15 de março, com uma venda semanal de 759.094 toneladas de soja. Uma safra que atinge 50 milhões e 30 mil toneladas. Meta de exportação é de 57 milhões e 150 mil toneladas. É importante lembrar que essa meta já foi rebaixada várias vezes. No início da temporada atual, da 17-18, essa meta de exportação passava da marca dos 60 milhões de toneladas, o que mostra realmente que houve essa inclinação bastante expressiva de se trazer a demanda da soja americana sobre a soja brasileira, principalmente por parte dos chineses. Vamos saber agora como é que vem soja em Chicago. Soja em Chicago, destaque do Agricultura BR. Hoje tem correção negativa. Observe que a posição de maio cai 0,77%, 10 dólares 21 centes o bushel. Julho, 10 dólares 32 centes o bushel. Agosto, 10 dólares 35 centes o bushel. Ambas as posições de mais curto prazo recuam nesse momento cerca de 0,70%. Dia de queda para a soja em Chicago, depois de uma semana que teve uma segunda-feira com uma forte queda, depois ligeiras recuperações. Juliana. Bom, aqui no Brasil, o dólar comercial ele vem em alta neste fim de semana, Fabiano, operando próximo aos R$ 3,30. Até hoje mais cedo houve um recuo em relação ao fechamento de ontem, mas o patamar continuava Neste momento, o dólar segue aos R$ 3,30, negociado a R$ 3,30 mais 4 no Brasil, mas caindo um pouquinho, 0,21% agora em relação ao fechamento desta última quinta-feira. Bom, e a gente vai para o primeiro intervalo desta edição. No próximo bloco, uma entrevista ao vivo no estúdio a respeito da correção nutricional do solo. Aproveite para entrar em contato conosco e envie perguntas a respeito deste tema. Você pode mandar através do WhatsApp no 67996562266. Fique conosco, voltamos já. Estamos de volta. O Agricultura BR destaca agora um assunto muito importante para o produtor rural em geral de todo o Brasil, que é a correção nutricional do solo. E para começar a falar já desse assunto, eu recebo aqui no estúdio o professor, doutor, pesquisador de um mestrado na Uniderp, uma universidade em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, doutor José Antônio Maior Bono. Muito obrigada, professor,
pela presença aqui, mais conhecido como Professor Bono. Obrigado pela oportunidade. Ok, a gente vai falar de um assunto muito importante, não é, professor, sobre a correção nutricional do solo. Essa é uma época muito importante para tratar desse assunto, uma vez que o produtor de soja, em geral, está fazendo a colheita do grão e entrando para o plantio do milho de segunda safra. Boa parte do milho do Brasil já foi semeado, mas essa fase entre a colheita e o plantio é bastante importante, né, fazer essa análise do solo. Qual que é a importância, então, do produtor rural ter a consciência de analisar o solo antes de colocar uma outra cultura no campo? Juliana, a fertilidade do solo para nós é tudo na produtividade, né? E agora, como fim da safra de soja, terminando a safra de soja, nós começamos um planejamento para a safra futura. E se nós pensarmos assim, que o Brasil tem 35 milhões de hectares de soja e precisa adubar, fertilizar essa área toda, ele tem que fazer com uma certa antecedência. E o momento correto de fazer é agora, após a saída da safra da soja. Quando ele vai amostrar esse solo, ver os pontos que ele tem de maior fertilidade, de menor fertilidade, né, vai equacionar a necessidade de fertilizante e corretivo e gesso para ele ir no mercado fazer essa compra, né, que não chega do dia para a noite, né. Nós temos aí um transporte rodoviário para esse tipo de insumo, né, então nós precisamos, né, uma certa antecedência para esse tipo de adquisição. E que, de certa forma, é precário no país, né, por conta de todo o problema da logística. Nem se fala, né, em termos de transporte rodoviário nesse país, né. Infelizmente, nosso insumo vem todo rodoviário, né? Estradas, demanda de caminhões, tudo chega quase na mesma hora, né? Nesse caso aqui, cria uma certa dificuldade. Então, quanto mais tempo ele tiver para o espaço de aquisição e aplicação desse insumo, seria ideal para o produtor de soja ou de milho, seja o caso. Então, o planejamento é fundamental nessa hoje, fase da safra. O planejamento é tudo, né? A gente costuma dizer, né, para a lavoura se desenvolver, ela precisa de água, sol e solo. E o solo é aquilo que o produtor pode mais influenciar, né? A água com irrigação, mas o solo é a parte que ele consegue influenciar. Bom, e como que é feita, então, a análise desse solo de maneira prática? É retirada uma amostragem de certa parte da propriedade? Como funciona? Bom, a amostragem ela é bem conhecida pelos produtores rurais, aqueles que são profissionais da área, né? Normalmente a propriedade dele é dividida em talhões ou glebas, né? Ele já conhece mais ou menos a produtividade dessas glebas, então já sabe o local que está com mais produtivo e menos produtivo. Então ali ele dá um foco maior de interesse na amostragem do solo, né? Existe hoje também empresas especializadas só para fazer isso, né? O ideal hoje, quem tem recursos financeiros, disponibilidade de tempo, é fazer a agricultura de precisão, onde você vai lá, vai georreferenciar essas amostras, você vai ter um detalhe muito aprofundado da sua fertilidade. Então, nesse caso aqui, né, quem tiver um pouquinho de recurso, a agricultura de precisão seria o mais indicado. E a amostragem, seja ela agricultura de precisão ou não, né, ela é feita assim na camada de 0 a 20 para quantificar a minha necessidade de calagem, a minha necessidade de gesso ou de algum fertilizante que eu preciso corrigir no solo, né? Então, para nós, isso aí é uma coisa importante e que nos dá para nós aqui uma certa segurança na produtividade. A gente sempre gosta de falar alguma coisa nesse sentido. Pragas, doenças, chuvas são ocasionais, a natureza não tem como prever. Agora, a fertilidade, o planejamento, a época de plantio e parte varietal, eu tenho como planejar com antecedência. Nesse caso aqui, né, eu estou em vantagem, né? O produtor profissional tem que fazer isso. A principal vantagem de fazer a correção nutricional do solo é garantir melhor produtividade, é isso? O quanto que se consegue a mais com o solo bem corrigido, professor? Juliana, se ele tiver com seus níveis baixos, eu vou ganhar produtividade. Agora, se eu tiver com os níveis adequados, a fertilização do solo, a correção dele, é para garantir uma boa estrutura de planta, a maior resistência a pragas e doenças. Então, não é só questão de produtividade. Não é só o rendimento da lavoura. Não perder produtividade. Eu não sei como é que vai ser a safra desse ano, se vai ser boa de chuva, se vai ter uma coisa de praga, doença, né? Então, a fertilização, se ela tiver aquém, a incidência desses fenômenos que não consigo controlar pode ser de maior intensidade. Então, nesse caso aqui, a correção do solo ela se faz necessária tanto para aumentar a produtividade como para mantê-la, né? E quais são os tipos mais frequentes de deficiência do solo? No caso do Brasil aqui, as principais deficiências que nós temos no solo aqui seria que um pH baixo, ou seja, a acidez do solo elevada, né, para a cultura, né?
a incidência de elementos tóxicos, no caso aqui, a gente dá destacar o alumínio, né, prejudicial, e a deficiência, às vezes, de áreas novas, está começando agora, a deficiência, às vezes, de fósforo, potássio, que eu preciso corrigir também, né? E, então, nessas casas aqui, nós precisamos fazer a fertilização correta para nós eliminarmos esses malefícios supostamente para a cultura. Um dos métodos mais utilizados, né, é a aplicação de calcário, mas tem outros métodos de correção mais indicados? Tem, aí um profissional da área pode determinar qual é o método mais correto, mas vamos pensar assim, se for corrigir a acidez, eu preciso do calcário. Se for corrigir para mim o alumínio tóxico em profundidade, o gesso também é indicado. Se eu for corrigir uma deficiência de fósforo, eu posso fazer uma fosfatagem do solo. Então, depende da minha deficiência, eu posso direcionar o produto adequado, né? Lógico, sempre tem aí com assistência técnica, porque são produtos que tem que ter uma quantidade correta, tem que ter um diagnóstico correto. Então, o produtor por si só não consegue fazer, ele precisa de uma assessoria de um engenheiro agrônomo para quantificar esses valores. Professor Bono, para a gente encerrar, o senhor tem um outro trabalho, uma outra área de atuação, que é em relação ao solo para os cafezais, né? Conta um pouquinho para a gente. A cultura do café é uma cultura que eu tenho um pouquinho de gosto pela cultura do café, né? Meus pais foram cafeicultores, né, do Paraná. E aqui nós estamos tentando viabilizar o uso da cultura aqui em solos arenosos. Nós temos muitos solos arenosos aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Então, estamos com um trabalho aqui de fornecimento de alguns insumos para o café, para ver a viabilidade dele ou não nessas áreas arenosas. Nós estamos aqui com 8 variedades de café sendo implantada, né, com a ajuda do pesquisador André da Embrapa, que também nos associou nessa parte. Nós estamos, então, fazendo aqui a viabilidade em pequenas áreas, em solos arenosos da cultura do café. Aí nós estamos mexendo com a parte de fertilização dele também. Bastante interessante. Quando estiver mais à frente com esse projeto, traz aqui para mostrar. Faço questão de trazer, porque eu sou um apaixonado por café. Quando a gente é apaixonado, faz ainda melhor nosso trabalho, não é? Tá bom. Professor Bono, muito obrigada pela sua participação, sua vinda aqui. Eu que agradeço a oportunidade, Gena. Tá joia. Só para confirmar aqui, professor Bono, ele que é pesquisador, doutor no mestrado em produção e gestão agroindustrial da Uniderp, Universidade em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O assunto volta a ser aqui agora mercado, falando agora sobre milho no Agricultura BR. Nós vamos falar agora sobre esse relatório que foi divulgado na manhã desta sexta-feira, relatório de vendas e exportações, como eu já expliquei, está acontecendo nesta sexta-feira porque o governo norte-americano ficou paralisado nesta quinta-feira pelo desentendimento em relação a teto de dívidas no governo norte-americano, desentendimento causado entre o presidente Donald Trump e também o Congresso daquele país. De qualquer maneira, os dados foram apresentados hoje, teve um bom volume apresentado de vendas para o milho norte-americano, que ficou ali na casa de 1.400.000 toneladas de vendas na semana encerrada no último dia 15 de março. Mas você vê na tela comigo agora como é que ficou essa situação. Você tem aqui os dados em relação à semana de venda de milhos nos Estados Unidos, semana encerrada em 15 de março desse ano. A venda semanal foi de 1.470.242 toneladas, vem com bom volume de vendas. Está chamando bastante atenção as vendas diárias avulsas de milho que têm sido apresentadas pelos norte-americanos, mostrando um impacto interessante, uma situação bastante forte em relação à demanda sobre o milho dos Estados Unidos. E eles se aproximam de bater a meta. Observe que a safra norte-americana já vendeu 45 milhões e 100 mil toneladas, meta de exportação é de 48 milhões e 900 mil toneladas de milho. Portanto, está chegando muito próximo de bater a meta. As últimas semanas foram marcadas por confirmações de vendas diárias avulsas de milho norte-americano. Já que eu falei de milho norte-americano, é claro que eu vou trazer para você como é que está a situação do milho neste momento lá na Bolsa de Chicago. Acompanha comigo. Você tem aqui milho em Chicago vindo com queda nesse momento. Posição de maio, $3,73 o bushel, queda de 0,66%. Posição de julho, $3,81 por bushel, recua 0,65%. E setembro, $3,88 o bushel, com queda de 0,57%. Negócios em queda nesse momento em Chicago para o milho e para todo o complexo soja.
E a gente segue trazendo destaques internacionais aqui no Agricultura BR, agora em relação à safra de milho da Argentina. Um novo corte na projeção da safra do cereal do país foi feito nesta semana pela Bolsa de Cereais de Buenos Aires, seguindo a mesma trajetória de projeções cortadas feitas pela entidade para a safra de soja do país. É o clima seco que persiste por lá, aliado agora às baixas temperaturas próximas a 0 grau, que tem feito cair ainda mais a expectativa de colheita. A projeção atual da Bolsa de Cereais de Buenos Aires já fica em 9 milhões de toneladas abaixo do que a estimativa inicial apresentada pela entidade para a safra do cereal do país. Quebra forte da safra argentina é o que a gente tem visto neste ciclo 17-18. A gente trouxe para você de casa acompanhar aqui as reduções fortes na expectativa da safra do cereal do país, que foram realizadas desde setembro do ano passado, quando o órgão apresentou a sua primeira projeção. Lá atrás, esperava uma safra de 41 milhões de toneladas. Em fevereiro, baixou para 39 milhões essa expectativa e novas quedas foram acontecendo quase que semanalmente. No dia 22 de fevereiro, a Bolsa reduzia para 37 milhões a projeção, para 34 milhões de toneladas no dia 8 de março e nesta última quinta, dia 22, baixando então, portanto, para 32 milhões de toneladas. A Agricultura BR agora muda de assunto para falar sobre um tema muito sério e que tem sido organizado por produtores rurais de Goiás, do Mato Grosso, também no Mato Grosso do Sul principalmente, no Paraná também tem uma movimentação interessante. É o seguinte, vai ter uma manifestação no próximo mês, no dia 4 de abril em Brasília, contra o Fundo Rural. E na oportunidade da Show Rural BR 163, o presidente da Acrimate, a Associação dos Criadores do Estado de Mato Grosso, fez o convite para esse evento, para que outros produtores também acompanhem e estejam em Brasília na data. É o que você vai ver agora na reportagem de Valdir Pacheco. Durante o Show Safra BR 163, edição 2018, em Lucas do Rio Verde, no médio norte do estado, considerado um dos maiores eventos de difusão tecnológica, o diretor executivo da Associação dos Criadores de Mato Grosso, Luciano Vacari, que foi um dos palestrantes da feira, convoca os produtores para participarem do grande manifesto nacional contra o pagamento retroativo do Fundo Rural no dia 4 de abril, em Brasília. O Fundo Rural foi declarado constitucional no ano passado por 6 votos a 5, 2 ministros do Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, depois de uma longa disputa judicial, chegou-se à conclusão, a Casa Máxima de Leis no Brasil chegou-se à conclusão de que o Fundo Rural é devido pelos produtores, pessoas físicas que comercializaram seus animais, o que na verdade é uma grande injustiça, porque esse mesmo Supremo Tribunal Federal, até pouco tempo atrás, vinha dando liminares a esses produtores. Diante disso, foi-se trabalhada uma medida provisória, onde criou-se uma base para um possível parcelamento voluntário para aqueles produtores que quisessem aderir ao Refis. Essa medida provisória venceu e foi transformada num projeto de lei. Esse projeto de lei está funcionando, hoje está em vigor no Brasil. Existe uma nova medida provisória com um prazo até o dia 30 de abril para aquele produtor que voluntariamente quiser aderir a um programa de financiamento, tem esse direito. Aquele produtor que entender por bem não participar do Refis é um direito que ele tem, é uma escolha que ele tem, e ele tem que medir muito bem isso. E ainda existe a possibilidade de um caminho judicial, ou seja, o produtor hoje do Brasil pode fazer 3 coisas. Ele pode ficar não se apresentar à Receita Federal e aguardar ser notificado pela Receita, ele pode voluntariamente aderir ao programa de financiamento proposto pela medida provisória, ou ele pode procurar um caminho judicial. Esta decisão cabe exclusivamente a cada produtor. Diante de tudo isso, várias entidades do Brasil decidiram contra o pagamento retroativo do Fundo Rural, evento esse que vai acontecer no dia 4 de abril, na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Queremos convidar todos os produtores de Mato Grosso e do Brasil a estar conosco em Brasília para mostrar o tamanho da insatisfação perante esse tema tão polêmico e tão injusto que foi colocado pelo Supremo Tribunal Federal nos últimos meses.
Aqui no estado de Mato Grosso, algumas entidades estão participando, disponibilizando ônibus para as caravanas, para os produtores que quiserem participar. Aquele pecuarista que nos assiste, procure um representante regional da Acrimate para tomar as providências e ver como é que ele pode participar desse evento. No dia 4 de abril, na Praça dos Três Poderes, lá em Brasília, contamos com a participação de todos os produtores. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. Recado dado. E por aqui vamos para mais um rápido intervalo. No próximo bloco, mais uma entrevista ao vivo no estúdio. É isso mesmo, vamos falar sobre semente, tratamento de semente agrícola e a importância de tê-la para um melhor resultado na campanha, na temporada. Fique conosco, voltamos já. E o assunto da entrevista do Agricultura BR agora é o tratamento de sementes industriais. Para falar a respeito deste assunto, eu já recebo aqui a Márcia Terzian, ela que é engenheira agrônoma, gerente de tratamento de sementes da Bayer e vai falar um pouco a respeito deste assunto. Márcia, obrigado por você estar aqui conosco, né, aqui no Agricultura BR. E como é que funciona esse sistema de tratamento de semente industrial? Boa tarde. Boa tarde. O tratamento de sementes industrial é o pontapé inicial de uma boa lavoura, né? Porque a semente já vem com um pacote genético com teto produtivo alto. Então, a gente tem que proteger essa semente desde o início. E a melhor maneira de fazer isso é com tratamento de sementes industrial. Você pega a semente, ela já vai chegar para o produtor tratada. E ela já vem com os produtos na dose exata, ela já vem com um pó e com um recobrimento que faz com que essa semente esteja perfeita e bem com toda a quantidade de produto que a gente acredita que seja certa para o produtor. Então, ela vem com uma qualidade de tratamento muito alta e ela pode ser armazenada por algum tempo. Márcia, quando nós falamos de tratamento de semente, aliás, quando tem a utilização de tratamento de qualquer produto, o grande risco é uma subdosagem ou uma dosagem acima daquilo que é necessário. Quando você já faz a aquisição da semente nessas condições, ela já vem nesse modelo, ela com o tratamento correto. O que coloca a semente em risco? A semente sem tratamento, mesmo com a semente de qualidade, sem esse tratamento, o que a coloca em risco? Então, no solo existem pragas e existem insetos. Se você não trata essa semente chega no campo com todo aquele potencial genético dela, mas ela é muito frágil ainda. Com esse ataque de fungos e pragas, você vai acabar perdendo muitas plantas e essa perda de plantas vai te dar uma queda de produtividade. Por exemplo, estamos agora encerrando a colheita da soja em todo o país, o cultivo do milho de segunda safra já está lá na casa de 90%, 90 e poucos por cento. Nós estamos falando do tratamento da semente da soja, essa tecnologia também utilizada na semente de milho, também em outras culturas. Como é que funciona esse processo? Sim, nós temos tratamento de soja, de milho, de trigo, aveia. Todos os cultivos podem ser tratados industrialmente. Então, o importante é essa conscientização da qualidade que você recebe tendo esse tratamento na sua semente. Tá certo, Márcia. O pessoal da assessoria de imprensa da Bayer preparou um material, um vídeo explicativo que mostra como é que é feito o processo. Eu vou pedir para a nossa produção colocar no ar agora. Enquanto isso, a gente comenta a respeito dele, como é que é feito esse atendimento. Já está aqui no ar conosco. Márcia, eu gostaria que você falasse então sobre o que é feito aqui. Tá bom. A semente vem do campo, ela vai para aquela unidade de beneficiamento de sementes, onde ela é limpa e seca, e depois ela vem para cá, onde ela recebe o tratamento de sementes. Ela passa por aqui, recebe a dose certinha de produtos e sai ali embaixo já tratada. Aqui o produtor recebe o saco já tratado e aí ele coloca na plantadeira e pode plantar. É uma facilidade, sem contar o risco com intoxicação de funcionário, do meio ambiente e tudo mais. Se o produtor tiver uma boa condição na propriedade dele de fazer o tratamento, ele tem, mas ele vai despender de uma estrutura diferenciada, não é isso, Márcio?
Muitos produtores tratam na fazenda, e nós temos inclusive produtos também para ser tratado na fazenda, mas esse tratamento ele requer que o profissional seja muito bom, corre-se o risco de ter uma dose não tão correta como a dose que vem no tratamento industrial, sem contar os riscos mesmo à saúde do funcionário e ao meio ambiente, que pode ter alguma contaminação. Bom, como vocês trabalham nessa área, certamente tem ali uma situação na qual se mostra, para a experiência, né, uma parcela tratada, né, que vem com a semente já tratada da indústria, uma que foi tratada em propriedade e uma sem tratamento. Qual que é o grau de risco que tem as demais, né, a que sem tratamento, a tratada na fazenda mesmo, em relação àquela que já vem industrializada? Então, a que não está tratada, ela está correndo um risco muito alto, porque é uma semente frágil que está no solo e que tem fungos e insetos atacando aquela plantinha que saiu logo no comecinho da vida dela. Quando a gente pensa numa semente tratada na fazenda, ela pode ser de boa qualidade o tratamento, como ela pode ser de não tão boa qualidade o tratamento. E se por acaso ficam muitos dias com chuva e optou-se por tratar na fazenda, tem que tomar bastante cuidado, porque com o tratamento, às vezes, com bastante líquidos, acaba estimulando a germinação dessa semente antes do que deveria. Quando você trabalha com a semente já tratada, que você já compra ela industrialmente tratada, você tem a facilidade de poder deixá-la armazenada por mais tempo, além da qualidade realmente e da dose exata de produto por semente. Márcia, hoje o Brasil é o segundo maior produtor de soja, hoje já tem muita gente falando que essa safra 17-18 vai ser a maior da história, vai inclusive superar a safra passada, e é o segundo maior produtor, o primeiro maior exportador mundial da oleaginosa. Hoje, qual que é a porcentagem, ou se tem uma ideia de quantos produtores, a porcentagem de produtores de sojicultores que estão utilizando a semente tratada industrial? Industrial, a gente está por volta de 30%, considerando o Brasil como um todo. Na região sul do Brasil, tem-se a cultura de tratar mais, então a porcentagem no sul seria em torno de 45%. E quando a gente pega o cerrado, vai para 15% a 18% a porcentagem de semente tratada industrialmente em soja. Quando a gente fala em semente tratada e na fazenda mais industrial, é 100%. Os produtores têm a consciência de proteção dessa semente. Então, fazer essa proteção e garantir melhor resultado de campo, né? Sim, né? Que a semente vem com um potencial genético tão alto, o investimento que é feito na semente já é tão alto que é importantíssimo você proteger essa semente para ter uma melhor produtividade. Tá certo, Márcia. Márcia, quero agradecer aqui a sua participação no Agricultura BR e fica o convite para sua volta aqui ao Canal do Boi. Muito obrigada. Tá certo, conversamos aqui no Agricultura BR a respeito de tratamento industrial de semente. Você pode rever essa entrevista acessando o portal do SBA ou também nosso canal no YouTube. A Frente Parlamentar da Agropecuária voltou a discutir o Fundo Rural nesta última quinta-feira. A bancada ruralista se mobiliza para acelerar a derrubada dos vetos antes do fim do prazo de adesão ao refis do Fundo Rural. Não tivemos as melhores condições para mostrar essa reportagem, trazendo o trabalho da bancada ruralista em Brasília a respeito dos vetos do presidente Michel Temer sobre o refis do Fundo Rural. Agora sim, a produção me confirma, tudo ok. Então você acompanha como foi essa reunião nesta última quinta-feira. Com a proximidade do fim do prazo de adesão ao refis do Fundo Rural, que se encerra no dia 30 de abril, a Frente Parlamentar da Agropecuária tem como meta derrubar alguns vetos. Entre eles, 3 são de extrema importância para o produtor rural. Um deles diz respeito ao refis, ao que está para trás, que é a questão dos juros, que é a questão da multa. A multa em 75%, ela extremamente penaliza o produtor rural, que não agiu de má fé quando ele não pagou o Fundo Rural, quando ele entrou com uma liminar e assim por diante. Um outro ponto é a cobrança em cascata. Nós sabemos que um criador de bezerro, quando ele vende para uma recria, quando ele vende para uma engorda, cada vez que ele faz essa comercialização, paga-se Fundo Rural de 100% e deveria pagar somente sobre a diferença. E o outro ponto é PJ. Um produtor agrícola, pessoa jurídica ou pessoa física, isso é indiferente, ele produz grãos, ele produz carne,
a hora de vender esse produto, ele tem o mesmo preço no mercado, porque dá um tratamento diferente. A deputada e presidente da FPA, Tereza Cristina, tenta uma reunião com a ministra do STF, Carmen Lúcia, para que o Fundo Rural seja prioridade na pauta de votação. Pedi uma reunião com a ministra, também pedi a ela que aprecie o nosso pedido de ser colocado na pauta o mais rápido possível. O final dessa novela do Fundo Rural, né? Pelo menos dessa primeira parte. Por quê? Porque os embargos precisam ser julgados, né? E isso sendo colocado na pauta e julgado, eu acho que vai trazer mais tranquilidade e segurança para o produtor, seja o resultado que for, seja o resultado melhor ou pior, mas as pessoas vão saber exatamente o que é que elas têm que fazer. A expectativa é que os vetos sejam derrubados já no início de abril, antes que o prazo de adesão ao refis se encerre. A frente trabalha com a possibilidade do dia 3, mas para que a data se confirme, o Congresso precisa aprovar em sessão ordinária. No Senado, a votação do projeto foi praticamente unânime. Nós temos aí a grande maioria dos senadores. Nós temos aí um apoio, com certeza, mais de 60 senadores hoje. Então, a expectativa é de que no início de abril se resolva votando esses vetos do Fundo Rural. De Brasília, Camila Xavier para o SBA. O mercado de café Conilon do Brasil começa a receber os primeiros grãos da atual temporada ainda neste mês de março. É que o estado de Rondônia, um dos maiores produtores, dá início às atividades no finzinho deste mês. Na Bahia, alguma atividade também pode ser observada já nos últimos dias deste mês atual e no estado do Espírito Santo, o maior produtor, apenas no mês de abril. O lance é que esses 3 estados juntos respondem por quase toda a produção nacional de café Conilon, mais de 96%. Juntos, portanto, colhem quase tudo aquilo que o Brasil deve retirar dos pés na atual temporada 2018. A estimativa da Conab é de que a safra atual fique em uma média de 13.320.000 sacas de 60 quilos. O Espírito Santo tem a maior produção, com 8.150.000. A Bahia aparece este ano em segundo lugar, com uma safra estimada em 2.340.000 sacas. Já Rondônia, que tem ampliado também bastante a sua produção, tem uma safra bem parecida com os baianos, estimada em 3.330.000 sacas de 60 quilos do grão. Além destes 3 estados, Amazônia, Pará, Mato Grosso e Minas Gerais também produzem a safra de café Conilon no Brasil. A colheita segue acontecendo assim que começar até o mês de setembro. E por aqui o Agricultura BR traz em destaque o que vem acontecendo com o mercado do café robusta. É importante lembrar que essa situação de colheita em Rondônia mexe com os preços aqui no Brasil, traz uma aceleração mais forte em torno das vendas do Conilon e no cenário internacional não tem muita mudança mesmo. O cenário é de um mercado com uma oferta bastante forte por conta do Vietnã e com isso os preços travados ali na marca de $1.700 a tonelada. Vamos conferir se continua isso mesmo por lá. Café robusta negociado em Londres com queda de cerca de 1%. Nós temos negócios a partir da posição de maio, ou você observa que a posição de maio vem com $1.717 a tonelada, queda de 1,43%. Julho a $1.747 a tonelada, recua 1,29%. E a posição de setembro com $1.749 a tonelada, recua 1,28%. Negócios com café robusta em Londres neste momento. Vamos saber então como fica o clima para os estados que dão início à colheita da safra de café Conilon no Brasil. Quem traz os detalhes é a Graziela Gonçalves.
Sobre a região sudeste, a passagem de frentes frias pelo litoral é que garantiu a entrada de nuvens muito carregadas e é por isso que choveu bastante, principalmente no estado de São Paulo. Vemos, inclusive, que o índice de umidade do solo está bem elevado, inclusive no estado de Minas Gerais. Mas nas áreas produtoras de café Conilon, como o norte de Minas e o Espírito Santo, a umidade até está mais elevada, mas as chuvas acabaram, então, ocorrendo de maneira mais mal distribuída. Ao longo desses próximos dias, teremos maiores aberturas de sol, o que favorece a colheita, mas mesmo assim no norte do estado do Espírito Santo, o acumulado ainda pode chegar até os 30 milímetros. Para o próximo período, que vai do dia 29 ao dia 2 de abril, a chuva perde ainda mais força e o tempo segue mais seco e ensolarado, o que favorece as atividades de campo. Tanto que para o dia 3 ao dia 7 de abril é que a chuva retorna por lá e pode trazer algumas paralisações momentâneas, pois os acumulados sobre essa região podem até ultrapassar os 30 milímetros. Daqui a pouco a gente volta com mais previsão do tempo. Até mais! E por aqui a Agricultura BR traz em destaque agora o café arábica negociado na Bolsa de Nova York. Vamos saber como é que vem as posições negociadas. Temos posições em queda. Posição de maio vem com recuo de 1,47%, $1,17 a libra peso. Posição de julho também com forte queda, 1,45% de queda, $1,19 mais 45 por libra peso. E setembro vem com $1,21 mais 70 a libra peso. Neste momento recuando 1,40%. Queda para o café arábica em Nova York. Essa queda está relacionada à alta do dólar no Brasil. O dólar está subindo por conta dessa expectativa de saída de capital, por conta dos juros mais altos nos Estados Unidos. Reflete com o dólar mais alto, reflete também com Nova York, colocando mais pressão negativa sobre o café. Daqui a pouco a gente fala sobre citricultura. Você vai ver qual é a estimativa atual da safra do Brasil. Aproveite para entrar em contato conosco, nós vamos para o intervalo comercial. Você pode mandar sua foto, vídeo, a sua participação aqui no Agricultura BR, no nosso WhatsApp. 67996562266. Já voltamos com muitas informações. A safra 2017-18 de laranjas do Brasil está na fase final de colheita e tudo indica uma temporada positiva. As expectativas atuais em relação à safra de laranjas do Brasil, considerando o principal parque citrícola do país, que pega os estados de São Paulo e Minas Gerais, indica uma safra mais cheia este ano. E os números atuais estão mais elevados na comparação com a estimativa inicial deste ciclo. Isso porque choveu bem na fase de desenvolvimento dos frutos nos pés, o que rende frutos mais pesados. Isso traz, portanto, uma expectativa de safra mais cheia. De acordo com o Fundecitrus, outro fator que contribui para essa safra mais volumosa é a baixa queda de frutos das árvores, fator que geralmente baixa bastante a produção, mas que neste ciclo não tem sido muito observado. As últimas estimativas apresentadas pelo Fundecitrus para a safra de laranjas do cinturão citrícola é de uma produção de 397.270.000 caixas de 40 quilos e 800 gramas, que é a unidade de medida utilizada por este setor. Esse número de produção indica uma alta de 9% em comparação com a estimativa inicial. O peso dos frutos também foi reestimado para cima. No mês de fevereiro, a expectativa passou para 165 gramas por unidade. No dia 10 de abril, o Fundecitrus apresenta a sua última expectativa para a safra atual do Brasil 17-18, que segue em vigor até o mês de junho, portanto, números finais da temporada. E lá no dia 9 de maio, apresenta a primeira expectativa em relação à temporada futura 2018-2019. Por enquanto, o trabalho é de reta final das atividades de colheita. Vamos saber então como é que fica a previsão do tempo para este setor e também para a fruticultura brasileira. Foi a passagem de uma frente fria pelo litoral do estado de São Paulo que acabou acumulando muitas instabilidades e a chuva ganhou intensidade lá no começo da semana sobre o estado. E é por isso, então, que essa chuva deixou a umidade do solo bem elevada. De uma maneira geral, a gente vê na imagem de satélite que a frente fria já está quase se afastando aqui entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo e mantém as instabilidades sobre o centro e norte do país. Agora, a expectativa nesses próximos dias é que o tempo
volta a ficar um pouco mais seco e ensolarado, principalmente sobre São Paulo, que é uma grande área produtora de laranja. Isso vai fazer com que facilite a colheita, mesmo porque a chuva que vier vai vir mais para o finalzinho do dia e teremos maiores aberturas de sol. Por outro lado, volta a chover de maneira mais intensa no oeste da região sul do país. Grande parte da faixa norte ainda tem acumulados que podem até ultrapassar os 70 milímetros. Para o próximo período, que vai do dia 29 ao dia 2 de abril, ainda temos chuvas que vão cair em grande parte do sudeste, porém essas chuvas ainda seguem mais mal distribuídas e principalmente ao final da tarde. Por isso, então, que não deve atrapalhar tanto as atividades de campo. Agora, para o próximo período, que vai do dia 3 ao dia 7 de abril, a chuva volta a se concentrar principalmente sobre as áreas ao norte do país. Por isso, então, que as aberturas de sol ainda devem continuar em grande parte do centro-sul. Daqui a pouco a gente volta com mais previsão do tempo. E a gente segue com o assunto laranja por aqui. Vamos acompanhar como estão os valores da caixa de 40 quilos e 800 gramas, tomando como base o mercado de São Paulo. O valor da laranja indústria, que é aquela que o produtor negocia diretamente com o setor industrial, tem oscilado pouco nestes últimos dias, mas no decorrer do mês de março a tendência foi negativa. Há uma queda de 3,94% no preço na comparação com o valor negociado atualmente em relação àquele em que encerrou o mês de fevereiro. Com isso, o valor da caixa está em R$ 16,10. Mudando a tela, a gente traz agora o indicador da laranja pera in natura, que é aquela que o produtor negocia diretamente com o mercado atacadista. Esta caixa vem ganhando bastante neste mês de março. De acordo com a apuração feita pelo CPEA, já há uma alta surpreendente de 30,5% no acumulado deste mês. O valor atual da caixa de 40 quilos e 800 gramas para a laranja pera in natura está em R$ 31,71. Maio vem com dólar 35 centes mais 50 libra-peso, queda de 0,36%. A posição de julho vem negociada a $1 36 centes mais 30 libra-peso, com queda de 0,36%. E setembro, $1 37 centes mais 20 a libra-peso, com recuo de 0,25%. Queda hoje, portanto, para o suco de laranja negociado em Nova York. E o Agricultura BR destaca mais uma vez o relatório de vendas e exportações do Departamento de Agricultura norte-americano, exclusivamente apresentado nesta sexta-feira, porque ontem, quinta-feira, nós tínhamos o governo americano paralisado e sem atividades, sem ações do Departamento de Agricultura. Vamos mostrar agora como é que vem as vendas de trigo dos Estados Unidos, trigo que já está quase batendo a meta de exportações da temporada 2017-2018. Veja conosco, trazendo aqui a semana encerrada em 15 de março, com vendas encerradas nesta data, na semana, de 265.208 toneladas de trigo. A safra já teve uma venda total de 22.450.000 toneladas, meta de exportação norte-americana é de 25.170.000 toneladas de trigo, por isso que está bem perto de se conseguir bater essa marca. Um dado importante quando falamos a respeito de trigo é em relação aos preços praticados. Os últimos anos foram marcantes, com quedas bastante expressivas. Hoje, trigo não tem aquele piso que se considerava antes, de $5 pelo menos por bushel. Os negócios vêm em queda. Há pouco, trigo, assim como quase tudo em Chicago, hoje nós temos muitos fundos de investimento nos Estados Unidos vendendo suas posições e por isso temos hoje recuo para o complexo soja vem caindo, farelo de soja vem caindo, óleo também, milho também. Trigo caía há poucos minutos, vamos saber se o trigo continua em recuo. Nós temos o trigo perdendo também nesse momento na Bolsa de Chicago. Posição de maio vem com queda de 0,60%, negociada a $4,53 por bushel. Julho, $4,69 mais 50 por bushel, queda de 0,52%. Setembro, $4,85 mais 50 por bushel, com recuo de 0,51%.
E no próximo bloco você acompanha aqui com a gente o quadro Agricultura BR Responde, trazendo respostas para o estado do Ceará. E você vai ter daqui a pouco também no Agricultura BR as últimas informações desta edição do Agricultura BR. Não sai daí, voltamos já. Agricultura BR de volta e agora para falar de um programa que nós gostamos muito, isso porque às 18 horas, diariamente, segunda a sexta-feira, tem o Pecuária BR com a Renata Ferreira e o Jorge Zaidan. Vamos saber então quais são os destaques do programa desta sexta-feira. Zaidan traz os detalhes. Olá, Juliana, Fabiano. No Pecuária BR de hoje, uma análise especial do atual cenário do boi gordo. Em março, os preços estão sob pressão por pelo menos 2 fatores que acabam mexendo com o mercado. Primeiro, estamos no período de safra, quando normalmente a oferta é maior. A outra questão é o escoamento da carne de frango. Como se sabe, as unidades mais importantes de exportação da BR Foods, gigante exportador, estão temporariamente impedidas de embarcar o produto para a União Europeia por causa do envolvimento da empresa na operação trapaça da carne fraca. Cerca de 30% de toda a produção de carne de frango do Brasil são exportados. Com essas restrições, parte desse volume fica no mercado, incentivando o consumidor a buscar esse produto, o que aumenta a concorrência com a carne bovina. A análise completa você vai ver na entrevista que Walter Pulga Júnior fez em São Paulo com a consultora de mercados Lígia Pimentel. E o programa vai falar também do 42º leilão Nelorão do MS, que o Canal do Boi transmite amanhã à tarde com a oferta de reprodutores da raça Nelore. É isso aí, Pecuária BR, logo mais às 6 da tarde aqui no Canal do Boi. Fabiano, Juliana, bom programa. Obrigada, Zaidan. Tá aí, recado dado, então convite feito. Pecuária BR logo mais às 6 da tarde pelo horário de Brasília. Pois é, e sempre com grandes atrações, final de semana recheado de grandes eventos. E você agora que está acompanhando o Agricultura BR sabe que está na hora da sua participação, porque vem aí o Agricultura BR Responde. Vamos saber quem está participando do Agricultura BR de hoje. Nós temos aqui participação vinda da região Nordeste, é o Pedro Bandeira, do interior do estado do Ceará. Ele diz o seguinte: olá, queria saber como fica o tempo em São José, no interior do Ceará. Faz muitos dias que não chove, é o que mostra aqui o Pedro Bandeira. Vamos acompanhar então qual é a previsão do tempo para o município de Hereré com a Graziela Gonçalves. Agora vamos responder a pergunta do Pedro, que vem lá de Hereré, no Ceará, no sul do estado. Por enquanto, a gente vê aqui nas imagens de satélite que as nuvens estão carregadas por lá, por conta principalmente da atuação da umidade da Amazônia e também da zona de convergência intertropical, que nada mais é do que uma faixa de nuvens carregadas que acaba atuando nesta região, nesta época do ano. Vemos também que o índice de umidade do solo não está tão elevado aí para a região, nessas áreas mais ao sul do estado, essa umidade está em torno até dos 40%. Só que a expectativa ao longo dos próximos dias é que a chuva volte a ganhar um pouco mais de intensidade por lá. Os acumulados podem até chegar aos 30 milímetros. Para o próximo período, que vai do dia 9 ao dia 2 de abril, essa chuva até perde um pouco mais de força nas áreas ao sul do Ceará, segue mais mal distribuída, mas mesmo assim os acumulados ficam em torno até dos 15 milímetros. Para o próximo período, que vai do dia 3 ao dia 7 de abril, essa chuva por lá até volta a ganhar um pouquinho mais de intensidade, melhorando as condições do solo, mas ao longo do mês de abril, a expectativa é que, principalmente na segunda quinzena, essa chuva se torne mais frequente. Eu encerro minha participação por aqui. Até mais! Até mais, Graziela. Obrigada pelas informações. Parabéns mais uma vez, já que hoje é o dia do meteorologista. Bom, e por aqui estamos na reta final do programa. Soja e dólar, a gente destaca agora. Tá certo, Juliana. A gente começa agora, então, destacando o que acontece com o mercado da soja. Vamos ver como é que vem a soja em Chicago. Soja que vinha perdendo no dia de hoje, ela amplia essas perdas. As perdas vão se ampliando agora. A posição de maio vai perdendo 1,01%, $10,19 o bushel. Julho, $10,00
$10,30 por bushel, queda de 1,03%. E agosto, $10,32 mais 50 por bushel. Entre o começo do Agricultura BR e agora o final do programa, essa queda já foi até maior, porque a posição de maio, por exemplo, já chegou a ser negociada a 10,09. Portanto, queda hoje de 1% para os negócios com soja em Chicago. Muita expectativa em relação à próxima semana. A próxima semana vai ter a confirmação diária. O Departamento de Agricultura lá em fevereiro dizia que ia ser ligeiramente menor que a 17,18 para a soja. E tem muita gente que são os consultores, né, as consultorias privadas, que estão falando que vai ser maior na temporada 18-19. Vamos saber apenas na quinta-feira. Você confere todos os dados no Agricultura BR. Para finalizar, vamos acompanhar o dólar aqui no Brasil, que vinha operando na casa dos R$ 3,30 ao longo desta sexta-feira. Neste momento, o dólar vem a R$ 3,31, estável totalmente em relação ao fechamento desta última quinta-feira, portanto, acima dos R$ 3,30, R$ 3,31. Bom, esta edição vai ficando por aqui. A você que esteve com a gente, obrigada pela companhia, obrigada pela participação e a gente se vê em breve. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.